Temos agora a apresentação do painel Mulher Negra e o Enfrentamento do Sexismo e do Racismo no Trabalho. Estão compondo a mesa a presidenta da Comissão de Igualdade Racial da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Carmen Dora de Freitas Ferreira, e a presidenta do Movimento da Mulher Negra Brasileira, Diva Zito. Para mediar a mesa, convidamos a procuradora do Trabalho, Tatiane Menezes do Nascimento. Tatiane Menezes do Nascimento é procuradora do Trabalho na PTM de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, formada em Direito pela Universidade Tiradentes, vice-coordenadora regional da Cor de Igualdade no Rio de Janeiro. Com a palavra, a procuradora do Trabalho, Tatiane Menezes do Nascimento. Sejam bem-vindos a mais uma presença, né? Hoje estaremos falando de igualdade de raça, de gênero e raça no trabalho. Mais especificamente sobre a mulher negra e o enfrentamento do sexismo e do racismo no trabalho. Meu nome é Tatiane Menezes do Nascimento, eu sou procuradora do Trabalho e vou mediar o evento no dia de hoje. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 39 anos, estou usando óculos escuros com aros pretos, estou de cabelo preso e uso uma blusa de cor laranja de botão. Então, hoje teremos à mesa a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade da AADSP. A doutora Carmen é advogada, ela é conselheira seccional da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Igualdade Racial da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Também teremos ainda a doutora Diva Zito, presidente da MMB. Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira é advogada, titular do escritório Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, presidente do Movimento da Mulher Negra Brasileira, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Aristocrata Clube, primeiro clube de comunidade negra no município de São Paulo, e que foi fundado há 20 anos. Na gestão 2022-2024, agradeço a presença de todas, agradeço aos organizadores do evento e podemos dar início, né, esse evento que com certeza irá contribuir bastante com toda a discussão sobre a igualdade de gênero, assim como, né, a igualdade de gênero e raça no mundo do trabalho. Então, doutora Zito, doutora Carmen Dora, eu vou fazer uma pergunta à senhora, né? E o tempo de resposta é de 9 minutos, né? Como já havíamos previamente informado. Eu queria saber como é que como a interseção entre racismo e sexismo afeta carreiras profissionais, por favor. Sou uma mulher negra, uso óculos, estou usando uma blusa bege, tenho os cabelos pretos na altura do ombro e eles estão soltos. Eu tenho 73 anos de idade e é com muita alegria que estou participando desse evento aqui tão importante para nós. Diante da sua pergunta, doutora Tatiane, primeiro, a mulher negra realmente tem dificuldades no exercício da sua função, seja qual for, no ambiente de trabalho. Primeiro, em decorrência da nossa sociedade, que ainda é bastante machista, e que não consegue nos ver como pessoas normais, naturais e capacitadas para exercer qualquer tipo de atividade. Quando nós falamos de intersecção, o que é a intersecção? É um conceito que descreve a interação de fatores sociais que definem uma pessoa. Esses fatores sociais são a raça, o gênero, etnia, orientação sexual, capacidade, localização geográfica, idade, marcadores econômicos. Todos esses fatores acabam influindo na nossa sociedade e na mulher negra para disputar o seu papel. O racismo, ele está ligado à ideia absolutamente equivocada de que há uma diferença
extensa e com relação à aparência, ao corpo, à inteligência dos seres humanos. E isso não é verdade, isso é resquício da abolição inacabada que nos impôs esta pecha que acabou virando um mito, porque o mito é algo assim que se vai repetindo de uma forma insistente, que chega a um ponto que as pessoas acham que é verdadeiro e outras pessoas acham que não é verdadeiro. Então, nós lidamos com esse fator desfavorável de longa data, desde a abolição inacabada. Então, a despeito de todas essas considerações, que envolvem os elementos psicológicos, físicos, as pessoas são detentoras de igual direito de oportunidade, de igual direito de permanecer na sociedade e dela usufruir na sua plenitude. E dentro disso está o direito de acesso ao trabalho. A intersecção entre o racismo e essas questões que nós colocamos agora, elas afetam severamente a convivência humana e de uma maneira profunda, porque acabam por estabelecer diferenças que excluem, diferenças que julgam de forma depreciativa a mulher negra, estamos falando de mulher negra, em especial a mulher negra, colocando ela num patamar de inferioridade, como se ela fosse uma pessoa que não tivesse condições de exercer a sua própria profissão. E nós podemos ver isso no dia a dia. E eu posso até testemunhar pessoalmente, quando nós chegamos para uma audiência no Poder Judiciário, não se pode generalizar, mas há um tratamento diferenciado, como se nós não estivéssemos no lugar que nos pertence. Então, a todo tempo, a nossa identidade, ela é assim requerida, e nós temos que demonstrar que nós podemos, que aquele lugar também é nosso, que nós podemos competir em igualdades de condições. Nisto, o trabalho, ele nos traz o alimento, o trabalho nos traz a inserção, a dignidade, o respeito. Ele é algo que nos dá um sentimento de inspiração, porque nós somos seres sociais. E assim, quando nós estamos numa organização que respeita a nossa natureza produtiva e nos remete para o crescimento pessoal e profissional, isso gera um sentimento de bem-estar. Isso faz com que nós celebremos a vida desfrutando do trabalho que desempenhamos. É aquela célebre frase que nós falamos assim: eu estou satisfeita, eu me sinto realizada com o trabalho que eu estou fazendo. Porque a gente faz com alegria, a gente faz com amor, a gente faz buscando um resultado. E muitas vezes a busca desse resultado no nosso trabalho não é apenas o fator financeiro, mas é a contribuição e a colaboração para que tenhamos uma sociedade melhor e mais igualitária. Nesse aspecto, o racismo, ele restringe a liberdade de muitas pessoas, porque ele, além de todos aqueles conceitos que nós já conhecemos, de exclusão, de julgar de forma depreciativa, ele também visa impedir a miscigenação. E assim ele introduz a desigualdade entre os seres humanos. E ele pode atingir toda uma sociedade ou membros de um povo determinado. E da mesma forma, o sexismo também provoca esse tipo de exclusão. E os dois, tanto o sexismo quanto o racismo, o agressor, ele procura, através de sua atitude, do seu posicionamento, ele procura incutir na cabeça e no entendimento das pessoas que aquilo que ele está fazendo é o correto, é o melhor. Então, ele usa de argumentos de convencimento para
que a pessoa fala, nossa, ele tem razão, acho que é assim mesmo. E como é que a gente verifica isso na questão do racismo? O que é que nós enfrentamos no dia a dia? Qual é o estigma que foi imposto à sociedade negra, à mulher negra? Que nós somos inferiores, que nós não temos capacidade produtiva, que nós não sabemos fazer o que é designado quando é algo de importante. Sempre nos avaliam por baixo, sempre nos avaliam de forma depreciativa. Quando eu falei de citar um exemplo pessoal, tive um problema muito sério numa audiência trabalhista, onde a posição daquele magistrado, a leitura era o seguinte, uma mulher negra não pode estar aqui não é o seu lugar, porque ele não me tratou com o respeito que ele tratou as outras pessoas que estavam na sala e que não eram de cor negra, inclusive as outras mulheres. Então, aquela autoridade se posicionou de uma forma a me questionar para ver se eu tinha capacidade para estar naquele lugar, se eu saberia conversar, se eu saberia justificar tudo que ele estava me perguntando. Foi uma forma terrível de discriminação que era tanto racista como sexista. Agora que me foi colocado esta pergunta, e analisando, nós podemos fazer essa comparação e ver que não houve diferenciação de tratamento perverso e terrível para pior entre esses dois fatores, sexismo e racismo. Todo o racista e o sexista, ele, para convencer do seu posicionamento, ele apresenta argumentos aparentemente convincentes. E isso para justificar a sua insurgência, procurando formar uma tradição oral. Ambos, eles querem que todos aqueles que estejam ao seu redor acreditem naquilo que ele está formulando. Como ele é uma pessoa que se sente superior às demais, que se acha diferente dos outros, que se acha superior, ele quer passar esse posicionamento como se fosse algo natural, como se fosse algo que tem que ser aceito por todos. Então, ele fala de uma maneira para convencer quem está ao seu redor de que ele não está mentindo, que ele está fazendo o bem, que ele quer apenas uma igualdade, quando, na realidade, ele quer uma separação, quando, na realidade, ele quer mostrar superioridade de raça ou de um povo, de uma geração. Então, ele quer formar essa opinião e quer fazer com que ela ultrapasse gerações, levando esse conhecimento. E nós podemos ver isso claramente na questão do racismo, que desde a abolição inacabada, nós ouvimos aquelas expressões ridículas, prejudiciais, de que não é para nós, que nós não temos competência, que nós somos diferentes. Muitas vezes isso é falado de uma forma bastante objetiva, e muitas vezes isso não é falado de forma objetiva, mas nós percebemos pelo olhar, pelas atitudes, pela forma como isso nos é imposto. Em consequência desses fatores, indiretamente as pessoas são atingidas e colocadas em situação de inferioridade. E no caso aqui nós estamos falando das mulheres negras. E essa inferioridade social decorre desse mito que foi formado, de que mulher negra é desfrutável, de que a mulher negra não tem competência, de que a mulher é frágil. E aí até nós podemos falar de uma maneira macro sobre todas as mulheres, que esse é o conceito da sociedade vigente, que a mulher não é competente para exercer as mesmas atividades que os homens investem. Essas formas discriminatórias, elas ainda não estão totalmente erradicadas da humanidade. E elas se acentuam quando se trata de imposição de racismo e sexismo, os dois com o objetivo de exclusão e de diferenciação para pior. São temas muito comuns e
para que nós possamos erradicá-los, há necessidade constante de conscientização, de esclarecimento, para que a sociedade como um todo saiba o que está acontecendo com ela e saiba como se defender, como buscar ajuda. Esses fatores que nós nomeamos, que nos impõem essa diferenciação, levando em consideração a raça, a etnia, os medidores econômicos. Quando nós falamos em medidores econômicos, nós estamos falando da posição social, que é diferenciada em toda a população. Então, todos esses fatores, na realidade, eles estão intrinsecamente ligados com a dignidade humana. E a dignidade humana é o direito que nós temos de livremente respirar, frequentar qualquer lugar, exercer o nosso trabalho da forma que melhor nos convier, buscar uma posição, buscar um salário digno. E por causa disso, de tempos em tempos não, por causa disso, periodicamente, nós precisamos resolver essas questões. E isso faz de nós, militantes na defesa dessa dignidade humana, a resistência positiva em movimento. Essa frase, eu analisando e verificando todas essas nossas dificuldades, eu cheguei a ela, porque achei que ela representa tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos a resistência positiva em movimento. E com essas palavras, e tendo em vista que o nosso tempo, que nós temos, queremos providenciar uma conversa, um debate assim um pouco mais acentuado sobre essas questões, eu vou encerrando por aqui, deixando esses conceitos que são muito mais profundos e que nós podemos conversar com muito mais assim, elasticidade, periodicamente, porque nós somos formadores de opinião. Então, eu apresento os meus agradecimentos a esse respeitável Ministério Público do Trabalho, na pessoa da doutora Valdirene de Assis, coordenadora, doutora Tatiana e todos aqueles que são a resistência positiva em movimento e que buscam realmente uma sociedade melhor, mais inclusiva, menos preconceituosa. Nós estamos progredindo, ainda que a passos lentos, e por isso nós não podemos desistir. A nossa atuação faz da sociedade, faz da dignidade humana, faz daqueles que não têm voz um pouco mais esperançosos, sabendo que o ideal de justiça é extensivo a todos, sem distinção de qualquer natureza. Eu agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição de vocês para as complementações que se fizerem necessárias e para que continuemos nessa resistência positiva em movimento. Obrigada. Obrigado, doutora Carmen. Agradeço pela fala bastante elucidativa, né? E só para pontuar aqui, eu não vou, obviamente, me estender, não, mas a situação pela qual a senhora passou também já passei, né? E eu acho muito difícil que qualquer outra colega, advogada, procuradora, enfim, de qualquer outra área, não tenha passado por uma situação igual ou similar, né, a que a senhora passou lá na audiência, tá? Então, agradeço pela fala bastante elucidativa, esclarecedora, e agora eu vou passar para a fala da doutora Diva Zito, a quem eu faço a pergunta: há oportunidades iguais de crescimento e desenvolvimento para mulheres negras no mercado de trabalho? 9 minutos, por favor, doutora Diva. Muito obrigada pela presença. Eu faço aqui os meus agradecimentos por poder participar dessa construção positiva que certamente espelha a nossa resistência positiva em movimento, como bem disse a doutora Carmen Dora. Eu sou Diva Zito, uma mulher negra, 60 a mais, de cabelos curtos, crespos. Estou vestindo uma blusa branca de mangas longas e estou usando brincos com pedras azuis. E, dando prosseguimento ao seu questionamento, doutora Tatiana,
É importante que a gente destaque inicialmente que, apesar de toda a evolução da nossa sociedade, nós, enquanto mulheres e negras, continuamos numa luta incessante de inclusão por parte de todos os órgãos e instituições, e principalmente no mercado de trabalho. Por quê? Nós não somos vistas enquanto pessoas, num primeiro momento. Inicialmente, sempre vem a cor da nossa pele. E a cor da nossa pele ainda incomoda a muitos. E isso, essa dificuldade dessa relação de inclusão no mercado de trabalho, é por conta da falta de um tratamento humano e igualitário. Porque somos as primeiras a sofrer a violência e também a discriminação. E mesmo assim, pertencendo à maior parcela da população, nós ainda continuamos ser as mais exploradas e negligenciadas socialmente. Mas a gente também estamos caminhando para uma mudança. Essa realidade, que ela pode ser constatada em todos os estudos que se referem a mercado de trabalho, no mapa da violência, e até na falta da representatividade política, está evidenciada no seio da sociedade, e nós hoje nos despertamos a isso. Estamos chamando a atenção a essa violência camuflada que sofremos. Então, diante disso, nós temos que ter consciência de que esses enfrentamentos que ainda persistem nos dias de hoje, ele tem um fator histórico que é desconsiderado, que a nossa participação na construção dessa sociedade da qual nós hoje somos empurradas para baixo, essa mudança surgiu da atitude das mulheres negras. Porque no movimento pós-abolição da escravização, fomos nós que saímos às ruas para buscar o sustento de nossas famílias. Fomos nós que iniciamos os primeiros trabalhos fora de casa. Trabalho doméstico, o empreendedorismo, porque a venda dos quitutes feitos pelas nossas ancestrais, até trabalho de costura, tudo isso, quem originou foi a ação da mulher negra, e que hoje é relegada a ficar no último patamar. Por quê? Temos dificuldades na colocação profissional, nós temos a dificuldade de ascender profissionalmente, e essa situação, ela vem desde sempre e permanece até os dias de hoje. Muito embora nós tenhamos o amparo constitucional, o amparo legal, para garantir a efetiva igualdade e isonomia dentro do mercado de trabalho, mas mesmo assim é negligenciado. Então, o que precisamos fazer, o que cabe a nós fazermos para mudar essa situação? Porque é muito difícil. Se estamos inseridas no mercado de trabalho, em uma empresa, muito dificilmente, por mais competência que tenhamos, por mais possibilidade de destaque que tenhamos, sempre tentam nos apagar. São poucas as mulheres negras que conseguem sair da sombra dentro do mercado de trabalho do qual estamos inseridas. Então, diante disso, nós precisamos ter a atenção que as mudanças, elas devem partir de nós,
a partir do momento que vamos nos instrumentalizar para podermos atuar profissionalmente. Então, nós temos que, mesmo a passos lentos, mas nós temos que buscar e entender essas pequenas conquistas que, para muitos, elas são desprezadas. Então, ao longo da nossa história, a gente vem buscando essa igualdade formal que, muitas vezes, colocam os obstáculos na nossa caminhada para que a gente possa transpor. E esses desafios e essas limitações impostas pela cor da nossa pele, pela textura do nosso cabelo, pelos nossos corpos, enfim, ela tem que ser vencida da melhor forma possível, que é instrumentalizando essa nossa sociedade de que o fator cor não pode ser comparado com o fator competência. Porque nós, enquanto mulheres negras, nós sempre somos... nosso valor intelectual, ele é desconsiderado, ele é minimizado. E, dessa forma, isso nos impede de estarmos nos espaços ao qual todas as pessoas têm esse direito. Essa violência que sofremos no nosso dia a dia, essas microagressões que são a desconsideração da nossa capacidade intelectual, ela tem que ser vencida. E isso só vai ser vencido mediante o letramento racial realizado dentro do ambiente de trabalho. Ela só vai ser vencida a partir do momento que a sociedade entender que nós não gozamos de privilégios que os nossos ancestrais criaram para pessoas não negras. Porque a origem de todo o sucesso da sociedade da qual estamos inseridos nasceu do trabalho do escravizado. E hoje, nós, enquanto herdeiros destes, não podemos fazer uso desse privilégio que eles criaram para todos os outros, certo? Então, o que compromete a nossa trajetória profissional enquanto mulheres negras no mercado de trabalho ainda é imposto pelo fato de que muitas pessoas, nós mulheres, somos associadas a imagens negativas. E quanto à nossa capacidade intelectual, quanto à nossa aparência, quanto ao nosso comportamento. Então, por isso, a nossa inserção nesses espaços é sempre em cargos de subalternidade, seja no trabalho doméstico, seja na empresa, sempre estamos limitadas à nossa atuação ou ao serviço pesado, ou ao serviço que exige pouco desenvolvimento intelectual, porque a sociedade nos vê como pessoas intelectualmente, com um intelecto abaixo do normal. Então, essa associação, nós temos que vencer essa associação da nossa capacidade produtiva e intelectual com o quase nada, que é assim que nos colocam dentro de alguns espaços do mercado de trabalho. Então, nós precisamos cada vez mais nos esforçar mais para trazermos representações afirmativas da competência, da inteligência, da racionalidade e da capacidade de trabalho intelectual.
E a gente não pode mais aceitar esse lugar que querem nos colocar. E não aceitamos, por quê? A mulher negra hoje, ela procura se instrumentalizar cada vez mais, estudando, fazendo cursos de aprimoramento profissional, mas mesmo assim, nós ainda estamos muito longe de conquistar a igualdade tão necessária para os nossos avanços. E hoje, também, nós precisamos entender que, do ponto de vista coletivo, qualquer que seja a cor, nós ainda precisamos construir uma rede de profissionais antirracistas para que nos acompanhem, para que estejam ao nosso lado nessa construção, nessa inserção das mulheres negras no mercado de trabalho e em cargos que sejam de destaque, sem que haja a necessidade de um alarde, de um reclamo social, porque nós não precisamos do aval da sociedade de forma impositiva, porque nós temos, sim, a capacidade de nos colocar, através da nossa competência de realização e de engajamento, num controle social. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa visão. Nós continuamos, sim, por mais que a sociedade avance, por mais que a sociedade esteja preocupada, ou talvez não preocupada, mas com os olhos voltados à questão da diversidade e da inclusão, nós não necessitamos mais de gritar, nós queremos um reconhecimento natural, porque nós estamos preparadas para aceitar e assumir qualquer responsabilidade que a nós seja determinado. E nós temos que chamar a atenção para essa fala da professora Alessandra Benedito, que discriminar pessoas em razão de sua raça e gênero é garantir privilégios para poucos e, ao mesmo tempo, desperdiçar talentos que poderiam gerar recursos econômicos e sociais e tornar um país muito mais sustentável. E, nesse sentido, nós precisamos ter o alerta de que o acesso das mulheres a atividades remuneradas é essencial para que a sociedade atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável conforme previsto para a Agenda de 2030. Então, a sociedade tem que ter esse olhar para não desperdiçar as possibilidades que, enquanto mulheres negras, nós podemos transformar e tornar mais produtivo e com maior abrangência o mercado de trabalho. Nós não podemos mais aceitar que, para enfrentar o racismo e mesmo o sexismo, falte possibilidades de educação. Mas essa educação ela tem que vir de base, porque aí sim a percepção de que é natural você conviver com pessoas de outras raças, com pessoas de outro gênero, é uma ação natural e normal dentro de uma sociedade que anseja ser mais produtiva, que anseja ser mais justa e que seja mais diversa e inclusiva. Então, a minha contribuição para essa nossa discussão
eu encerro por aqui para que a gente possa trocar pontos de vistas de uma forma a trazer uma contribuição mais sólida e positiva para esse nosso diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ziva. Inclusive, a próxima pergunta, né, que ela é a pergunta comum para as duas panelistas, né, para a doutora Carmen e para a doutora Diva, que acabou de falar, é justamente no sentido de saber, né, qual é a opinião de vocês, quais seriam, quais medidas poderiam ser tomadas, né, para aumentar a introdução de pessoas, de mulheres negras no mercado de trabalho. A senhora já conversou um pouco, né, a senhora já deu uma pincelada ali, mas essa seria justamente a próxima pergunta em comum para as senhoras, e cada uma vai ter 2 minutos para responder. Eu vou começar pela doutora Carmen, que falou antes, tá? E depois eu passo a palavra para a senhora. Tá bem, doutora Diva? Muito obrigada. Doutora Tatiane, tudo está ligado com a educação e a cultura, e a forma como elas são disseminadas. Não se vê um interesse efetivo das entidades governamentais, dos órgãos de imprensa, em discutir essa questão. E nós precisaríamos de maior veiculação com relação à nocividade que é a discriminação e o preconceito e o prejuízo que traz. A imprensa poderia nos ajudar nisto, com campanhas de ação afirmativa, assim como os órgãos governamentais, mas não há um verdadeiro interesse. E isso é fruto dessa sociedade racista, machista e sexista que vem se repetindo de longa data. E então, como eu pontuei aqui na minha fala, e como a doutora Diva também falou, isto é uma questão de conscientização, porque na medida em que mulheres negras são excluídas do mercado de trabalho, há um prejuízo, porque a economia deixa de ganhar, os talentos deixam de ser apreciados, porque a mulher negra é muito criativa, as mulheres são muito criativas, e então, se tivermos mais conscientização, no sentido de mudar a cultura e a educação, para que haja um entendimento de que o princípio constitucional, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que esse princípio é verdadeiro e não apenas um texto escrito, nós vamos conseguir, sim, melhorar esse estado de coisas, vamos conseguir uma ação afirmativa mais potente para que haja mais inserção no mercado de trabalho, para que haja mais respeito, mais consideração com a mulher negra. Nós precisamos mudar esse estigma que nos foi imposto de que nós não podemos, de que nós não temos qualificação, de que nós somos inferiores, porque nós não somos inferiores. E aí, tanto o racismo quanto o sexismo, quanto essas exclusões do mercado de trabalho, visam acentuar exatamente isso. Nós estamos muito bem enquanto nós ficamos quietinhas e não questionamos nada, mas à medida em que nós questionamos o nosso direito, aí o entendimento é de que nós estamos atrapalhando, queremos aparecer, não sabemos qual é o nosso lugar, muitas vezes isso é falado objetivamente e outras vezes de forma subliminar. Então, a conclusão que eu entendo é a mudança na educação e na cultura, porque assim nós conseguiremos atingir um patamar de igualdade mais real e não apenas formal. Muito obrigada, doutora Carmen. Vou passar a pergunta agora para que a doutora Diva responda, por favor. Obrigada. Reforçando a fala de doutora Carmen, a questão é o seguinte: nós podemos estar incluídas em determinados espaços e ambientes
a partir do momento que não ouçam a nossa voz. Porque quando ouvem a nossa voz, nós aí já somos desconsideradas e descartadas. Agora, com a possibilidade de mudarmos ou trazer uma contribuição para que esse olhar seja diferente, nós temos que falar de uma forma ampla, que eu entendo que seja necessária a construção de uma rede de profissionais antirracistas e que tenham a capacidade de realizar ações efetivas e concretas em favor das mulheres negras inseridas no mercado de trabalho. Então, criar ações, movimentos que apoiem, que favoreça a renovação de gestão de pessoas em determinados espaços. A gente seria necessário um olhar mais atento e combater a ausência de mulheres negras em determinados espaços de trabalho. Então, como a falta de mulheres negras na chefia de algumas empresas, que ela tem a possibilidade efetiva de ascender e estar ali. É importante também que se preocupem com o estudo para a institucionalização de comitês que observem, que cuidem da equidade de gênero e de raça nesses espaços. E isso, de forma muito diminuta, já vem acontecendo, mas a quem se dispõe realmente a fazer parte na construção de um novo olhar da sociedade para as pessoas não incluídas até então. E a gente também tem o olhar social, ele é muito importante, porque o que nós precisamos? Nós precisamos de agendas públicas que olhem, que trabalhem para a correção das desigualdades, seja ela racial, seja ela de gênero, mas esse olhar tem que ser um olhar mais atento e realizador, realmente. Porque não adianta você mostrar, você criar leis e não observar a efetiva implementação dessas leis, a efetiva aplicação daquilo que se lutou tanto para construir. O que nós podemos verificar aí? A lei de cotas nas universidades, nas empresas públicas, nesses espaços, elas existem, elas devem ser aplicadas, mas são aplicadas timidamente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, sim, fortalecer uma rede de observatório da aplicação dessas leis, a efetiva implementação da lei do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. A lei está aí a completar 20 anos da sua criação ou mais, mas efetivamente aonde nós ouvimos falar, aonde sabemos que ela existe, que ela está sendo aplicada. Então, eu acredito, essa é uma contribuição, vamos dizer assim, minha. Nós precisamos de observatórios para que dirijam a sua atenção ao descumprimento das nossas batalhas, das nossas conquistas tão duramente perseguidas. Porque a gente tem a conquista, ela existe, mas nós não conseguimos ver a aplicação dessa lei no seio da sociedade. E isso prejudica muito o tratamento natural da inserção da mulher negra no espaço social e no mercado de trabalho.
Muito obrigada, doutora Diva. Nós já estamos entrando na reta final, né, infelizmente, desse bate-papo. E eu queria convidá-las aqui a fazerem cada uma suas considerações finais, né, em 2 minutos. Foi muito bom, né, esse bate-papo, acho que muito esclarecedor. Acho que cada uma trouxe duas visões que não são antagônicas, pelo contrário, se complementam, né, muito bem. Queria agradecer de antemão a participação das senhoras e a contribuição. Tá? Então, vamos passar aí as considerações finais. Primeiro, a doutora Carmen, e depois eu passo a palavra para a doutora Ziva. Obrigado, gente. Mais uma vez, eu quero apresentar os meus agradecimentos por essa participação tão importante e pontuar aqui algo que eu deixei de falar na minha autodescrição, que eu pertenço aos 70 mais. E estando nesta faixa etária, ainda me sinto jovem no estudo e na disseminação desses conceitos que visam uma melhor integração. E fazendo parte dos 70 mais, eu posso fazer um comparativo de como era a situação da mulher negra nesses 70 anos anteriores e como nós estamos agora. Então, posso afirmar que nós progredimos bastante, mas ainda muito há que ser feito, e ações como estas precisam ser permanentemente colocadas em prática. E sempre que o Ministério Público chama, quando a sociedade ouve dizer que o Ministério Público está à frente, o respeito é maior. Então, eu só tenho a parabenizar toda a equipe do Ministério Público, na pessoa da doutora Valdirene, né, pela lembrança do meu nome, cumprimentar aqui a doutora Diva e todos aqueles que, no dia a dia, fazem a nossa resistência positiva em movimento. Não dá para eu falar de outra forma, porque é isso que nós fazemos todos os dias. A nossa luta é com o intelecto, a nossa luta é a mudança da cultura. E não é hoje, não é agora, só nesse momento, é o tempo todo. Porque o tempo todo nossa identidade é requerida, o tempo todo a nossa cidadania é vilipendiada e nós temos que estar prontos para responder à altura e dizer, olha, eu sou parte, eu mereço respeito. Olha, a dignidade humana também faz parte de mim, não é só de você. Muito obrigado por tudo. Obrigado, doutora Carmen. Por favor, doutora Diva, já concedida. Eu inicialmente gostaria de agradecer na pessoa da doutora Valdirene, essa ação que vem nos trazer a possibilidade de dar uma melhor contribuição para o avanço da participação de nós, mulheres negras, dentro de um ambiente salutar de trabalho. Chamar a atenção para isso é muito importante. E é importante também passar de que nós precisamos lutar efetivamente com todas as nossas forças e trazer também para essa luta pessoas, não só pessoas negras, mas também pessoas não negras. Porque, antes de tudo, para que essa sociedade seja uma sociedade diversa e equânime, nós precisamos que se reconheça o problema que é o racismo. Erradicá-lo é muito difícil, mas estamos caminhando para isso. Mas nós precisamos ter pessoas que olhem e entendam o quanto ele é nefasto para qualquer sociedade saudável. E também nós precisamos reconhecer que sem as mulheres negras e o seu pensar ativo, nós não teremos o pleno exercício de nossos direitos. E ser mulher negra é um enfrentamento constante de dor, de luta cotidiana.
para que a gente possa tentar sobreviver e seguir em frente. Porque nós, todos os dias, temos que nos reafirmar enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para que tenhamos os nossos direitos respeitados, os nossos direitos valorizados. Essa é a nossa luta constante. Então, o apelo que se faz é que, no mínimo, reconheçam os nossos direitos e nos permitam a ocupar qualquer espaço, porque nós temos a capacidade de nos inserir, seja qual espaço for. E começa pelo principal, que é o nosso espaço, é o nosso direito no mercado de trabalho, porque é com ele que nós vamos sustentar o estudo de nossos filhos, a saúde de nossos familiares e também ajudar a transformar essa sociedade. Meus agradecimentos por essa oportunidade. Bom, doutoras, eu queria muito agradecer a participação das senhoras, né? Foi um prazer conhecê-las, prazer conhecer mulheres tão com tanto conhecimento e que trazem tanta bagagem aí, experiência de vida, né, para o nosso evento. Queria agradecer também, aproveitar o convite da minha colega, doutora Valdirene, para mediar esse evento, que para mim trouxe um grande crescimento pessoal e intelectual também, tá bem? Então, muito obrigada a todos que estão assistindo e até uma próxima.